Convoco o senhor secretário, o vereador José Luiz Nunes, para que faça verificação de presença. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, vereador Fernando Petiti, vereador Lino Bispo, vereador Dr. José Cláudio, vereador Roberto Chagas, vereadora Amélia Naomi, vereador Marcão da Academia, vereador Roberto do Eleven, vereador Robertinho da Padaria, vereadora Dulce Rita, vereador Rogério da Acacém, vereador Zé Luiz, vereador Juvenil Silvério, vereador Walter Hayashi, vereadora Juliana Fraga, vereador Renato Santiago, vereador Rafael Pascucci, vereador Milton Vieira Filho, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia e vereador Fabião Zagueiro. São esses os presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 7ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador José Luiz Nunes que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 7 de março de 2023. Rito ordinário, 14 de março de 2023. Término do prazo para parecer das comissões. Rito urgente, 14 de março de 2023. Processo número 1788/2023. Projeto de lei número 59/2023. Autoria dos vereadores Rogério da Acacém e Marcão da Academia. Dispõe sobre a atividade de optometrista e da prestação de serviço de optometria no âmbito do município de São José dos Campos. Rito ordinário, comissões Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2000/2023, projeto de lei número 60/2023. Autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proibir os blocos de carnaval em áreas hospitalares e áreas residenciais e dá outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça e Cultura. Processo número 2010/2023. Projeto de lei número 61/2023. Autoria vereador Marcão da Academia. Autoriza o Poder Executivo a instituir a campanha de conscientização sobre a esteatose hepática e da outras providências. O rito é ordinário, comissões de Justiça, Economia e Saúde. Processo número 2032/2023. Projeto de lei número 62/2023. Autoria do Poder Executivo. Altera a lei número 10.509 de 23 de maio de 2022, que cria e institui o programa Agente Cidadão na Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundas, e dá outras providências. Rito urgente, comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Processo número 2044/2023, projeto de lei número 63/2023, autoria vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 1 do loteamento Santa Cecília 1A de Rua Pastor Antônio Vieira de Santana. O rito é ordinário, comissão de Justiça. São estes os novos projetos, senhor presidente. Com a palavra o vereador
Marcão da Academia. Senhor presidente, solicita a supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem de conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: processo 6363/2019, processo 362/2020, processo 1593/2020, processo 8419/2020. Solicito a inclusão para a leitura do processo número 2239/2023, de autoria do Poder Executivo. Em votação. Senhor presidente, só repetindo aqui, do adiamento de uma sessão, o processo 1593/2022 e o processo 8419/2022. 8419/2022. Em votação, o pedido verbal do vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Sem nenhum voto contrário, está aprovado por unanimidade. Solicito o vereador Zé Luiz Nunes que leia os novos documentos que estão sendo inseridos neste momento. Término do prazo para apresentação de emendas. Rito urgente, 7 de março de 2023. Processo número 2239/2023. Projeto de lei número 64/2023. Autoria, Poder Executivo. Cria o programa Sandbox São José e disciplina a instituição de ambientes experimentais de inovação científica, tecnológica e empreendedora no âmbito do município de São José dos Campos, nos termos do artigo 11 da Lei Complementar Federal número 182, de 1º de junho de 2021. O rito é urgente. Comissões de Justiça, Economia e Promoção Social. Passaremos agora à votação dos projetos constantes na ordem do dia. Em discussão, o processo número 5838/2021, projeto de lei 274/2021, autoria dos vereadores Walter Hayashi, Tomás Henrique. Encaminhamento de votação. Vereador Tomás Henrique. Presidente, esse projeto em coautoria com o nobre vereador Walter Hayashi institui a obrigatoriedade do trato feminino nas crianças na rede pública municipal, nas creches municipais. Esse é um pedido majoritário das mães destas crianças, destas famílias que pedem
esse trato feminino no acompanhamento dessas crianças. Então eu peço o voto favorável dos senhores, porque essas mães estão preocupadas com este tema e gostariam de ver o voto dos senhores na aprovação deste projeto. É claro, após a votação elas vão perguntar para a gente como foi a votação, como cada um votou, e a gente precisa prezar pela transparência. Então peço o voto dos senhores nesse processo. Caminhamento de votação, vereador Walter Reach. Senhor presidente, eu lembro quando aconteceu aquele episódio lá, acho que foi no Mariana, né? Mariana, onde muitas das mães se mobilizaram e, simultaneamente, tinha acontecido também, acho que no RIG. E aí veio uma senhora lá do RIG, conversou conosco, Renato, como presidente da Comissão de Educação, recebeu e ficou então de a prefeitura passar algumas informações para nós. Essa informação eu nunca recebi. Então esse projeto que eu e o vereador Tomás estamos propondo, que espero, né, que seja aprovado por unanimidade, ele vai exatamente de encontro que muitas mães estão pedindo. É o cuidado com a nossa criança, é o cuidado com as pessoas, principalmente, né, aquelas que são mais vulneráveis. Então, esperamos que esse projeto tenha uma aprovação por unanimidade desta casa, porque é isso que nós passaremos a divulgar, que foi os vereadores que, sensibilizados com essa questão, estão de acordo com essa propositura. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. (14 votos contrários, senhor presidente. Com 14 votos ao contrário, o projeto está reprovado. Rejeitado. Justificativa de votação, vereador Juvenil Silvério. Apenas para justificar, e é importante que todos que nos assistem possam também entender essa proposta, o mérito dela é maravilhoso, né? A Prefeitura de São José dos Campos, o secretário Jones, juntamente até orientado pelo nosso prefeito Anderson Farias, já faz isso na prática nas instituições de ensino. Então, na prática, isso já acontece, porque, como disse aqui o vereador, tivemos um problema e temos que corrigir, obviamente, esse problema, né? Uma questão judicial, a outra questão é o atendimento das crianças lá no estabelecimento de ensino. Na prática, São José dos Campos já é exemplo, já faz isso. Mas tem a questão legal, que é a questão do concurso público. Você não pode fazer concurso direcionado por essa questão. Por isso, a justificativa, então, para dizer para as mães que podem ficar tranquilas que hoje, na prática, o secretário Jones já determinou que isso fosse feito lá na escola com atendimento de feminino para essas crianças, para que não haja mais nenhum incidente com nossas crianças. Justificativa de votação, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, quero aqui também dizer, vereador Thomas, a ideia, podemos dizer que é uma ideia boa, mas a questão da viabilidade aí de se trabalhar nessa direção, né, o próprio concurso público, como já disse o vereador Juvenil, ele impede que você faça essa classificação. O que nós temos que cuidar é das pessoas que estão lá, que elas sejam preparadas psicologicamente, que realmente a prefeitura invista o necessário para que a gente evite qualquer situação que venha colocar uma criança em situação de risco nesse sentido. Acho que isso que tem que ser trabalhado pela Secretaria de Educação. Portanto, vereador, votei contra a sua proposta por essa questão. Justificativa de votação, vereador Renato Santiago, com tempo de 1 minuto. Obrigado, presidente. Primeiro, gostaria de parabenizar o vereador Walter e o vereador Thomas pelo projeto, pela ideia, porque levantou a discussão, né, e fez com que a prefeitura também tomasse uma decisão de colocar
as mulheres no cuidado dessas crianças. E só não votei a favor por conta da legalidade do projeto. No artigo 5º, inciso 10, ele proíbe as câmeras porque afronta o direito da intimidade da pessoa e por conta dos concursos públicos que impede, né, a distinção de sexo ou gênero na contratação. Então, nós não podemos, num concurso público, colocar a definição de contratação de homens ou de mulheres. Não pode haver essa distinção. Então, somente por isso, votei contra, mas também com a certeza que a Prefeitura já faz esse atendimento específico pelas mulheres. Obrigado, presidente. Justificativa de votação, o vereador Rafael Pascucci, com o tempo de 1 minuto. Obrigado, senhor presidente. Só para corroborar com os colegas que passaram pelo microfone, né, e uma informação importante, a Prefeitura Municipal, agora no governo Felício, prefeito Anderson, no secretário Jones, o concurso antes não tinha avaliação psicológica, psiquiátrica, e isso foi colocado como uma fase do concurso. Então, hoje, os novos agentes educadores que entram para a municipalidade, além de passarem na prova objetiva, também passam por uma prova subjetiva da avaliação psicológica e psiquiátrica que tem agora na fase desse concurso. Então, isso é um grande avanço também, né, desses problemas que nós temos. Sabemos que a Constituição não permite que esse projeto, essa boa ideia, passe para frente, mas que São José, né, numa vanguarda, numa inovação aí do Felício, do Anderson e do secretário Jones, colocaram mais esse quesito para que essa pessoa que, quando vai cuidar lá dos nossos filhos, que meu filho estuda aqui na creche do município, inclusive aqui no Paço, para aquela pessoa, aquele agente educador que colabora nas atividades do dia a dia com o professor, ele também tem essa avaliação psicológica num concurso público. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de votação, o vereador Walter Reich. Realmente, senhor presidente, a democracia é isso. O vereador tem o livre arbítrio de votar a favor ou contra. Tá? Mas é uma pena. Tá? Se é inconstitucional, o prefeito que vete. Prefeito que vete. Entendeu? Nós já votamos muitos projetos inconstitucionais, inclusive do executivo e do prefeito. Mais recentemente, acho que foi o ano passado, ou ainda esse ano, quando nós aprovamos aqui a termoelétrica. Ele é inconstitucional também. Aliás, foi lei orgânica, inclusive, que eu também votei a favor. Então, mas o Tribunal de Justiça disse que o município não tem legalidade para disciplinar o que se pode ou não pode a termoelétrica. E é decisão da lei federal, é do Congresso. Tanto é que para instalar a termoelétrica aqui em Caçapava, a audiência foi lá em Brasília, não foi nem aqui em Caçapava. Então a gente já votou projetos que são inconstitucionais, tá? E por isso que eu lamento não ter aprovado. Tá certo, vereador. Os vereadores têm o livre-arbítrio de votar. Foi bem explicado também, que hoje isso já acontece em São José dos Campos. Mas a ideia é boa, o projeto é bom, mas isso já existe em São José dos Campos. Inscrito para falar no grande expediente, o nobre vereador José Cláudio. Com a palavra, o vereador José Cláudio. Obrigado, senhor presidente. Bom, caros colegas vereadores, vocês nunca vão me ver aqui subir nesse palanque para defender ou atacar ninguém e ofender a pessoa, entendeu? Simplesmente o que a gente fez aqui hoje, e aí, o pessoal fala, mas a carapuça serviu para você? Serviu sim. Que quem falou da chuva e da enchente de São José dos Campos hoje fui eu. E eu mostrei que faltou informação. Existiu um aviso do Estado de uma chuva forte em São José dos Campos, na região, e a Prefeitura não passou essa informação. Errou, falhou. E existe um grave problema hoje na coleta de lixo de São José dos Campos. Se o vereador que me chamou de desonesto
quiser andar comigo pela cidade, eu pego meu carro amanhã. Não é um carro tão luxuoso quanto o dele, é um carro velho, mas vamos comigo dar uma andada lá pela Zona Sul, pela Zona Leste, pela Zona Norte, e ver o tanto de lixo e de sujeira que provoca esses alagamentos. A Amélia fez um vídeo, e ela emprestou para mim, pode colocar o vídeo aí. 45 casas são atingidas pela chuva no bairro Jardim do Lago, né? Próximo. Pode colocar o vídeo direto, isso. Tá aí o vídeo. Aí, os vereadores, que não foi só um, vêm aqui dizer que eu fui desonesto na minha fala, onde foi a água, tá vendo? que eu fiz sensacionalismo. Eu aqui, em momento algum, eu citei o nome do prefeito. Pior do que semana passada. Em momento algum, eu ofendi o prefeito. Tá aí, ó. Isso daí sim é uma ofensa para a população. Ele deveria ficar envergonhado de vir aqui. Aliás, vergonha acho que ele não tem. De falar uma besteira dessa. De chegar aqui e falar que um vereador é desonesto. Quem é ele para falar que eu sou desonesto? Bota ali no Google, José Cláudio, processo civil e criminal. Vê se aparece algum no meu nome lá. Vê se eu tenho nome sujo. Eu sou um médico, trabalhador, que luto pela vida. Eu não dependo do que eu ganho aqui na Câmara para sobreviver, não. Eu faço 500 consultas por mês, 120 horas de plantão por mês. Eu estou aqui por amor às pessoas. Eu não vim aqui ofender prefeito, não. Eu acho que o prefeito está fazendo uma má gestão da questão da chuva. Ele não colocou o aviso que ia ter uma chuva forte. Não colocou. E outra coisa, eu falei que eu moro nessa cidade há mais de 50 anos. E nunca vi um problema desse. Aí um amigão meu falou, mas não teve... Antigamente não tinha drenagem, agora tem. Pior ainda. Antigamente não acontecia esse tipo de coisa em São José dos Campos. E um cidadão sobe aqui ainda para falar do Emanuel, que o Emanuel está dando cursinho de política nos bairros. Esse cidadão que está sentado no 7º andar, o pouco que ele aprendeu, o que ele mal aprendeu foi com o Emanuel. E se a cidade é o que é hoje, boa do jeito que é, com avenidas amplas, largas, foi o Emanuel e o Cury que as fizeram, que expandiram a Zona Leste. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu não chamei ninguém de desonesto, nunca vocês vão me ver chamar ninguém de desonesto aqui. Agora, a gente vive numa ditadura que a gente não pode falar a nossa opinião. Não fui desonesto, eu falei que ele errou, que não foi colocado o aviso, não foi, e a cidade está debaixo d'água. Então alguém mostre aqui, esse é de hoje, ó Fundo Vale hoje. Se alguém pegar uma imagem da Fundo Vale há 20, 30 anos atrás e mostrar, eu me calo. Mas não dá, gente, a cidade está, infelizmente, a gestão dessas chuvas está muito ruim por essa gestão. Agora vim aqui falar que a gente é desonesto, aí, sinceridade é uma falta de respeito. Eu não olho mais para a cara desse cidadão que falou isso de mim, enquanto ele não pedir desculpa, porque uma vez eu fui deselegante com a Amélia, eu ofendi a Amélia e pedi desculpa 10 vezes já para ela, entendeu? Então, se ele não pedir desculpa para mim, eu não falo mais com ele, porque eu tenho vergonha na minha cara. Eu não dependo da política para viver, não. Eu faço isso aqui para trabalhar pela cidade. Walter, sua parte. Obrigado pela parte, vereador Zé Cláudio. Pode ir passando o vídeo. Mas olha, o Jardim do Lago virou histórico aqui na cidade. Não é a primeira vez. O Plano Municipal de Saneamento Básico, né, já acionado pela própria... pelo Ministério Público, tem um plano. Uma obra ali de resolver o problema do Jardim do Lago custa em torno de 11 milhões. Aliás, nesse plano que foi invocado pelo Ministério Público, né, resolveu o problema da Rua Turquia para os ricos. Para o pobre não faz nada. O Jardim do Lago sofre há muitos anos. Aliás, o problema da macrodrenagem aqui em São José dos Campos, quem fez foi o Kojima, ainda quando era secretário de obras, né? E hoje estou vendo o alagamento aqui do Fundo do Vale, isso tinha acabado. Tinha acabado. Isso é falta do quê? De planejamento, de prioridades.
E por isso aqui, lamentavelmente, né, nada contra o prefeito antes, nada contra, né, mas nada a favor também na questão das enchentes que acontecem em São José dos Campos. Nós temos ali em pleno centro da cidade, na Vila Diana, onde o grande Emanuel, o grande líder nosso, fez algumas palestras, aliás, fez também no sábado passado. Ali alaga, né? Então, nesse processo de macrozoneamento, a prefeitura está pouco se lixando, né? E aí vem com um desconto de outorga onerosa, que essa outorga onerosa é exatamente para pegar recursos para resolver esse tipo de problema, vereador Zé Cláudio. Perfeito. Então, lamentavelmente, você está com toda a razão, você não ofendeu ninguém, você apenas falou a verdade. Obrigado pela parte. Obrigado, Walter. Então, faço minhas suas palavras, que nós não viemos aqui, nós só mostramos um problema da cidade. E parece que a cidade está tudo bem, não está não, gente. A saúde, a Juliana mostrou as imagens aí da Amélia. Olha os carros boiando. Quando que vocês viram isso em São José dos Campos, gente? A Juliana mostrou aqui algumas imagens de pessoas aguardando dois anos para tratar de câncer. A fila da cardiologia está em quase 14 mil pessoas. A fila de cirurgias eletivas está tudo parado. É porque não é a mãe e o pai da gente, ou o filho da gente, que se fosse, então estaria aqui dando parabéns e ofendendo as pessoas. Então o meu papel de vereador é fiscalizar. Eu tive com a minha equipe ali no Jardim Augusto, onde passa a linha verde, e fiz um apontamento. A prefeitura foi lá e resolveu. Parabéns, o prefeito foi lá e resolveu. Apesar de eu não ser da base, acho que ele falou, o cara vai continuar batendo. Aí foi lá e arrumou. Beleza. Agora, a gente não poder vir aqui fazer uma crítica que a gestão de chuvas e de enchentes em São José dos Campos está muito ruim, e o cidadão vem e chama a gente de desonesto, de ficar fazendo firula, ficar fazendo... Eu nem... que dançar, rapaz. Que dançar. Eu vou dançar em novembro de 2024, que nós vamos ganhar de vocês vão sair lá do 7º andar. E você debochando do Emanuel, isso vai chegar, falando que ele está dando cursinho nos bairros. Vai aprender política. Passou a vida inteira lá com os caras e não aprendeu a fazer política. Nunca eu vi o Petiti vir aqui ofender ninguém. Nunca. É um cara com uma educação enorme. Não é mal educado, grosso. Amélia, fica à vontade. Tá. Vereador Zé Cláudio parou aqui na estrada do Canidu, né? Que é um loteamento que nós estamos vendo como a água está vindo ali. Eu queria aqui dizer ao vereador Zé Cláudio que esta questão da enchente, dessa questão que polemiza e que o vereador ficou desequilibrado, é porque, infelizmente, como disse o vereador Walter Hayashi, está parado. O Jardim do Lago está parado há muitos anos e o vereador não adianta entregar a cesta básica, não adianta só chegar e fazer o paliativo com a Defesa Civil. É necessário ter a política geral. Nesse sentido, vereadora Dulce Rita, eu convoco aqui os 4 vereadores, aí, quem mais quiser, que vá lá naquela enchente que você me disse lá da ponte do Capuava, porque eu estive sexta-feira na Vara Especial da Mulher e enquanto estava discutindo ali com uma mulher que foi vítima de violência, a servidora pública me abordou para pedir uma visita no Capuava. Aí eu falei, olha, eu vou propor então que os vereadores vá até lá. E aí expliquei para ela, eu sou vereadora de oposição. Aí ela falou assim, não tem problema. Aí eu falei, então vou falar para a Dulce Rita, Zé Cláudio, todo mundo. Vou fazer isso, Zé Cláudio, porque a hora que você disse que ali na região você fez uma abordagem, a prefeitura resolveu, vamos lá então, ver se agora com os 4 ou com mais gente, eles resolvam, porque infelizmente a realidade do povo está duríssima com as enchentes por falta de uma política. Espero que na nossa emenda
que nós estamos apresentando no dia de hoje, que é na lei de zoneamento, nessas mudanças, a questão da macrodrenagem, esta emenda seja aprovada pelas comissões e também aqui no plenário, porque dá para a prefeitura aí, num período, fazer esse atendimento. Mas eu quero dizer para o vereador José Cláudio que é muito importante a sua fala no dia de hoje, porque é isso que o povo está falando. E agora, nesse final de semana, sexta-feira e domingo e sábado, nós estaremos na Conferência da Saúde, vereador Zé Cláudio, vereadora Dulce Rita, para colocar essas reivindicações que precisamos ter em São José dos Campos, que é também investimento na área de saúde. Perfeito, vereadora. Nós somos vereadores, nós defendemos o dinheiro público. Essa é a nossa função. Com respeito aos apontamentos da saúde, que a Juliana mostrou, está tudo aqui à prova. Pessoas com câncer esperando 2 anos, 3 anos, 6 meses, e tem uma lei federal, gente, que em 60 dias tem que ter o diagnóstico e o tratamento. Então, São José dos Campos não está cumprindo. E a gente vem aqui e aponta e recebe grosseria, ser xingado de desonesto, ser xingado de bandido, que é o que a gente recebe. Então, quer defender o senhor prefeito? Defenda, mas defenda com argumento. Vamos debater com argumento. Vergonha tal, Amélia, que o prefeito Vitão de Paraibuna, que tem um orçamento de 60 milhões e não 4 bi, que é o teu último slide, deu um aumento de 18,7 para os servidores de Paraibuna. Guardadas as proporções, 60 milhões em Paraibuna é muito menos dinheiro, guardadas as proporções, porque daqui a pouco vão dizer que eu estou maluco, comparar Paraibuna com São José, mas o tamanho de Paraibuna é pequeno, mas o número de servidores é muito menor, o dinheiro é muito menos, ele deu 18,7%, e aqui mal dá 5%, e ainda humilha o servidor, fizeram engolir aquele projeto, que graças a Deus Pelon não passou e não vai passar, entendeu? Então, isso tudo a população tem que saber. Aí o cidadão vem dizer aqui que eu estou preocupado com a eleição. Eu não estou preocupado com a eleição, porque a eleição eles vão perder, eles vão cair fora. Isso é passado. Esse homem vai sair da velha com o pó de arroz dele embora. Isso é passado. Fica à vontade, Dulce. Doutor Zé Cláudio, eu só queria aqui acrescentar alguma coisa com relação ao Jardim Flamboyant. É um lugar, uma rua lá que está tendo enchente, faz 20 anos, teve enchente de novo e nunca foi detectado que lá era um problema, um ponto de conflito. Lá, nós vimos a grande obra que teve agora ali, no início da Nelson Dávila, ali do CTA. Gastaram dinheiro, trocar galeria, demorou, fizeram reajuste financeiro, aditamento de tempo, aditamento de prazo, de custo, de tudo. E agora nós vimos que a coisa continuou lá. Foi uma calamidade que nós vimos agora. Faz o projeto, não se sabe de onde que vem o projeto está muito aquém das necessidades, gastaram 17 milhões para não resolver nada. Está lá o problema. Temos também no Capoava, como já foi dito aqui, a população faz tempo que está pedindo a limpeza do córrego e a colocação de canaletas. Ninguém sabe melhor do que acontece, qual é o curso da água, do que os moradores. Foram, falaram, pediram, imploraram. Não foi feito nada, diz que não tinha necessidade. Está lá o problema lá. Nova enchente, gente perdendo os móveis de novo. Não é o probleminha, não. É problemão. O probleminha é de solução, mas um grande problema que acontece dentro das casas das pessoas. E hoje, para minha surpresa, saindo um pouquinho do problema de enchente, os alunos hoje da escola lá do Birajara, lá dentro do Jardim das Flores, receberam um documento que eles são obrigados a assinar, que vai abrir uma passarela lá numa estrada, então que depois que tiver a passarela, as crianças não vão ter mais ônibus, por conta da lei. Que tem a passarela, que é uma área de risco, não sei o que, por enquanto está tendo a condução, que depois vai ser retirada a condução. Então as mães assinam sem saber que, independendo que tenha a barreira física, que essa barreira física seja solucionada, vai continuar o problema da distância de 3 quilômetros. Então usa de má fé com as mães,
As mães estão assinando, falaram, olha, depois que nós fizermos a cancela lá na estrada, não vai ter mais ônibus, não vai ter mais condução para as crianças, que está resolvido. A cancela pode entrar, vai resolver o problema da barreira física, mas a da distância não vai resolver. Então, mães, prestem atenção mesmo e não assinem por enquanto, que senão vocês vão entrar no ouro do tolo. Mas se vocês, quem já assinou, nós vamos na defensoria para resolver isso, na defensoria, porque estão usando de má fé com as crianças lá e com as mães. Dulce, e outra coisa importante, o ex-prefeito Felício teve um bom primeiro mandato, foi bem, teve coisas boas na cidade, algumas realizações boas, só que isso não dá o direito, eu já falei isso aqui outra vez, de achar que tudo está perfeito e que não. Esse segundo mandato, que agora foi trocado, não está bom. A gestão do lixo está ruim, a gestão do transporte está com problemas judiciais, o problema da gestão da chuva está muito ruim, a saúde está cheia de atraso, e aí o que acontece? Essas pessoas não vê, faz essas defesas enfáticas aqui na frente, ofendendo as pessoas, porque não sabe, tem coisa que acerta, tem coisa realmente que acerta, mas tem coisa que erra, e quando você vem mostrar o erro parece que eles ficam apavorados, eles ficam nervosos, raivosos, vêm aqui ofender a gente. E eu digo para você, o servidor, o pessoal da cultura, o pessoal dos bairros distantes, todos eles estão vendo. É uma grande... Essa massa das pessoas sabe que a gestão não está boa e que nós temos que apontar como vereadores esses problemas para que eles acertem. Não, agora a gente vem aqui, aponta um problema, essa vergonha que está São José dos Campos hoje, toda alagada, sendo que tinha sido dado o aviso, e não, aí você está errado de fazer uma defesa da população. Mas não tem problema não, nós vamos continuar aqui, forte, firme, no nosso ensejo, eu e a Dulce, tá? Nós somos do PSDB, aqui ninguém faz oposição por oposição, nós somos vereadores independentes, tá? Ninguém aqui está fazendo oposição porque não gosta do prefeito, não, é porque ele erra também, é ser humano, erra, só que parece que para certos vereadores aqui da Câmara, ele não é ser humano, ele é um ser de outra galáctica que não erra, que ele é uma pessoa sem erro. Então, meu amigo, o bom amigo é aquele que fala o que você tem que ouvir, não aquilo que você quer ouvir sempre. Porque dormindo com o inimigo está cheio. A gente quer mostrar um caminho certo para São José dos Campos. E o futuro vai dizer, pode ter certeza, muita coisa em relação a lixo, Instituto do Servidor, transporte vai aparecer e muitas pedras vão rolar. Bastou só a gente concluir a SEI da Sabesp e veja o resultado da SEI da Sabesp. 4-1 resultado a favor do relatório apartado, que mostra que a Prefeitura teve responsabilidade na má gestão da Sabesp, no que diz respeito à perda de água, à poluição dos rios. Então foi só um começo de uma ponta do iceberg que nós vamos mostrar aqui na cidade. Obrigado, senhor presidente, era isso. Com a palavra, o vereador Juno da Farmácia. Senhor presidente, só comunicando, vou abrir mão da minha fala. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.